Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, contigo e com a tua família. Estamos de volta, dando a sequência à série As Obras Feitas por Jesus Cristo. Hoje estamos na parte 3. Obrigado por vocês estarem aqui comigo, passeando aqui pelas Sagradas Escrituras, né? E como sempre eu falo, não deixem de ler as referências que eu tenho colocado, ou de um ou do outro lado, tá certo? Você que é novo aqui, bem-vindo! Chegou aqui, não saia não, fique, tá? Faz tua inscrição, faz teu comentário, compartilha se você gostar de algum. E assim nós vamos ajudando um ao outro a crescer. Eu cresço muito no conhecimento da palavra do Senhor, no que eu estudo, medito para entregar aqui para vocês. Eu creio que vocês vão de crescer também, estamos crescendo juntos, né? Então, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos começar. Você que é novo aqui, eu te digo que eu costumo sempre, eu escrevo e repasso aqui para vocês, tá certo? Para não sair nunca do foco. Os endemoniados gadarenos, Marcos, Mateus e Lucas. Eu vou ler o texto de Mateus capítulo 8. Mateus, só o evangelho de Mateus, ele registra, são cura de endemoniados nos capítulos 8, 9 e 12, certo? Eu vou falando aqui na sequência como foi cada um. Eu separei aqui, foram quatro episódios que aconteceram de curas e os outros evangelistas também registraram. O que não está contido em Mateus, eu coloco que tem em Marcos e em Lucas, tá certo? E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, entrando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo perfeito, né? Assentado aos pés de Jesus, e temeram. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhes rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhes fizera. E todos se maravilhavam. Decápolis quer dizer 10 cidades. Não vou citar para ganhar tempo, tá certo? Eu posso colocar na legenda aqui. Vamos refletir um pouquinho. Aqui nós vemos um fato terrível. Os endemoniados eram um perigo para os outros e uma tortura para eles mesmos. Mateus cita gadarenos, Marcos e Lucas, gerazenos. Gadara ficava mais ao sul, cidade maior que deu seu nome à região. Gerasa era a vila isolada, perto da qual se deu o fato. Ela fica a uns 8 quilômetros da foz do Jordão. O nome do lugar hoje é Querza ou Gerza. Mateus diz que foram 2 endemoniados. Marcos e Lucas
só mencionam um endemoniado, provavelmente porque era o mais notável, né? Os dois eram endemoniados, mas um era mais notável, mais violento, né? E quem mais falava? Conversando com meu esposo a respeito desse assunto, Mateus, nós sabemos que ele foi apóstolo de Jesus. Ele menciona dois endemoniados. Certamente um era de Gadara e o outro era de Gerasa, né? A chamada de Mateus foi no capítulo seguinte, capítulo 9. Com certeza, essa cura maravilhosa, né, foi dita a ele pelos apóstolos. Marcos e Lucas não acompanharam Jesus nos 3 anos do ministério dele. Marcos, sabemos que ele esteve muito tempo na companhia, andou muito com o apóstolo Pedro. E certamente, com certeza, né, andar com o apóstolo Pedro, aprendeu muito com ele, né? E Lucas, o médico amado que escreveu o evangelho, né? Ele fez uma narrativa, né, em ordem sequencial dos fatos. Ele escreveu para Teófilo informações recebidas dos que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Após investigar os fatos cuidadosamente desde o começo, o endemoniado, ele era um lunático perigoso de imensa força que vivia nu entre os túmulos e vivia ali no deserto, né? Mutilando-se e gritando de dor, ele se arranhava todo, né? Havia muitos demônios, uma legião nos dois homens. Provavelmente a maior parte era no mais violento, né? Havia 2.000 porcos. Reconheceram de imediato aqueles demônios, né? Eles reconheceram de imediato a autoridade de Jesus ao dizerem, clamando: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Vocês vejam que os demônios preferiram viver nos porcos a ir para o seu lugar próprio. Não foram eles quem impeliram os porcos para o mar. Nem os porcos, nem os demônios quiseram se precipitar ali, não é? Os animais, eles encheram-se de pânico, sentindo os demônios da vida deles, né, dentro de si. Aí perderam o controle ali, estando já na encosta da colina, né? E uma vez de ladeira abaixo, eles não conteram a disparada. Os que vinham atrás deles, né, foram no bolo e caíram ali e morreram, né? Notamos também que as pessoas do lugar preferiram que Jesus saísse daquela região. Eles tinham mais consideração aos seus porcos do que aquelas pessoas que foram restauradas, né? Aqueles homens, né? Eles viram aqueles homens vestidos em seu juízo. Esse tipo de pessoas ainda hoje existe, né? Nós sabemos. Aleluia. Nós sabemos que ainda hoje existe esse tipo de pessoas. E entrando Jesus no barco, ele voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou para estar com ele, mas Jesus o despediu. Mandou ele ir para sua casa anunciar o que Deus fez na vida dele. A misericórdia que Deus teve, né? E ali ele começou a anunciar, gente, em Decápolis, nas 10 cidades, né? E todos se maravilhavam daquele testemunho. Certamente, muitos conheciam aqueles homens, né? O diabo, ele fez uma exibição contra Jesus, permitida por Deus, durante o tempo que Jesus passou na terra, para demonstrar que o poder de Cristo alcançava até a região do invisível. Muitos não sabiam o que era aquilo, né? E ali Deus revelou. É importante pedirmos que o Espírito Santo nos dê o dom de discernir espíritos. A fé em Jesus Cristo é a proteção contra qualquer mal que os demônios queiram, porventura, fazer em nós. Jesus Cristo rogou ao Pai: Pai, não rogo que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. É uma bênção, né? Aleluia, aleluia. Vejam bem, esse vídeo ele vai ficar um pouquinho longo, mas eu gostaria muito que vocês assistissem, nem que fosse por partes, né? Essa foi a primeira parte, né? A cura dos endemoniados
em Gadara ou Gerasa, né? Os gerazenos, né? Mas você assiste, tá certo? Não deixe de assistir, não. Foi muitos ensinamentos que nós vimos aqui, tá? Vamos dar continuidade. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Eu vou ler o texto de Lucas, tá certo? Tem Marcos e Lucas. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Vamos meditar um pouquinho. Esta cura aconteceu logo após a chamada dos primeiros discípulos. Cafarnaum era uma cidade da Galileia. Jesus, ele não perdia tempo, gente. Ele sabia que o tempo dele era curto de estar aqui. E no sábado, ele sempre ia às sinagogas e ali ensinava as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia! E ali ficaram maravilhados com a doutrina dele, porque a sua palavra era com autoridade. Jesus Cristo ensinava e praticava o que falava, né? O que dizia, o que ensinava. Diferente dos escribas e fariseus que ensinavam, davam maus exemplos, ou seja, não praticavam. Jesus estava ensinando e todos se admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Aquele homem endemoniado, né, na sinagoga, que tinha o espírito de um demônio, ele interrompe Jesus citando a palavra, né? Citando a palavra. E ele ali faz uma exibição contra Jesus, com certeza permitida por Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. O demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Você veja que houve admiração de todos que ali estavam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que doutrina nova é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Eu fiquei pensando, o que aquele espírito estava fazendo dentro da sinagoga? Com certeza, para se cumprir o que Isaías fala acerca de Jesus, libertar os cativos e oprimidos. Aquele homem estava preso pelos pecados cometidos sob a influência daquele espírito. Certamente, aquele homem perturbava enquanto estava ali, por onde andasse, quem sabe, até a própria família, se esse tivesse, né? Como tinha o espírito imundo, o seu exterior revelava o que estava no interior. Ele vivia e andava sujo sem tomar banho, de modo que ninguém queria estar com ele. Suas palavras certamente eram ofensivas, maliciosas, diabólicas, contraditórias. Os espíritos malignos, eles podem entrar na personalidade humana e em diferentes graus controlar a mente, as emoções e o corpo de uma pessoa que não foi ainda transformada em uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele precisa crer e precisa continuar se alimentando da palavra e obedecendo a palavra. Os espíritos, o diabo, a besta, o falso profeta, a morte e o Hades já estão cientes de que Deus já determinou para eles no juízo final. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. É muito triste, é muito forte a palavra, mas é a palavra de Deus.
Deus é impossível que ele minta. Aleluia, aleluia. Tudo isso acontecerá com aqueles que rejeitarem Deus, Jesus Cristo, a sua palavra. Continuando, agora nós vamos ver a cura do mudo endemoniado. É no capítulo 9 de Mateus. Antes, Jesus Cristo havia curado 2 cegos nos versículos anteriores. E em outro vídeo, na sequência das curas, eu falarei sobre estes 2 cegos, tá certo? Eu estou falando neste vídeo das curas dos endemoniados que Jesus Cristo fez. E tendo ele entrado em casa, ele morava nessa época em Cafarnaum, havendo-se eles se retirados, aqueles 2 que haviam sido curados, né? Trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca se viu isso em Israel. E os fariseus, ao ouvirem aquelas palavras, eles falaram o quê? Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Já pensou, gente? Que falta de temor, que falta de reverência, né? Não temos dúvidas nenhuma que os fariseus tinham inveja de Jesus. Mesmo vendo o poder de Jesus, não admitiram que era vindo de Deus e sem nenhum temor blasfemaram que era através do chefe dos demônios que Jesus Cristo recebia este poder. Jesus não perdia tempo, percorria todas as cidades e aldeias. O que era que Jesus estava fazendo? Curando. Curando o quê? Toda sorte de doenças e enfermidades. Ensinando o quê? Aonde? Nas suas sinagogas. E pregando o quê? Pregando o evangelho do reino. Eu já fiz um vídeo sobre curas e enfermidades. Eu vou colocar o link na descrição, se vocês quiserem, porque a curiosidade de saber o que era doenças e enfermidades, tá certo? Faz 7 anos já, eu estava de cabelo, pintava meu cabelo grande, viu? Então, nós vamos ver a resposta que Jesus deu para os fariseus na próxima cura que ele fez, tá certo? Continuando. O que nós temos ensinado, pregado quando estamos em nossa casa, na igreja, no trabalho, no passeio, quando encontramos alguém que faz tempo que não temos visto, com os nossos vizinhos, né? Nós temos tido vergonha? Ou temos aproveitado as oportunidades? Nós temos tido coragem de aconselhar alguém quando essas pessoas estão passando por algum problema e às vezes até se dirigem a nós? Ou até mesmo você tem orado por alguém e tem dito que Jesus Cristo cura, liberta, perdoa, que ele transforma o homem em uma nova criatura? Você tem dito que nunca estamos sozinhos, que Jesus prometeu estar conosco todos os dias? Aleluia, aleluia. É uma bênção, né? É uma bênção, não podemos perder a oportunidade. Vamos aqui falar a 4ª parte. A cura do endemoniado cego e nu. Como eu falei, Mateus 8, 9 e 12 falaram de curas de endemoniados diferentes, certo? Em momentos e em situações diferentes. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Olha de novo aqui. Por isso que eu disse que ia dar a resposta. Foi ali, não foi citado a resposta, mas aqui a gente vê a resposta, né? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás,
está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, aleluia, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar, acorrentar, prender, não é? O valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, contra Jesus Cristo, né, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nesta era, né, nem no vindouro, na era vindouro, né? Foi realmente um grande milagre. Aquele homem estava endemoniado, era cego e era mudo. Apesar do povo já ter visto muitos milagres, o povo ficou admirado. É este, porventura, o filho de Davi? Era o título aceito para o Messias esperado. Os fariseus disseram, este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Ao meu ver, é um pecado imperdoável. E a palavra também diz que é imperdoável. Nem perdoa nesse mundo, nem no vindouro, né? Os fariseus, eles odiavam, rejeitavam, tinham inveja de Jesus, apesar deles não negarem seus milagres, pois já eram muitos e conhecidos por todos, né? Eles não podiam negar. Na hipocrisia deles, atribuíram a Satanás. Quem se envergonhar dele diante dos homens será negado diante dos anjos. Aleluia. Ou seja, será rejeitado. Parece que Jesus aqui ele distingue entre pecado contra si e pecado contra o Espírito Santo. Muitos compreendem ser um pecado imperdoável. Eu também creio, né? Rejeitar a Cristo enquanto ele ainda estava na carne. Eu creio assim, a sua obra ainda por acabar, quando até os discípulos não o compreendiam. Isso era perdoável. Mas depois de completar sua obra e de ter vindo o Espírito Santo, então, com conhecimento pleno, rejeitar o oferecimento que o Espírito Santo faz de Cristo, é cometer o pecado eterno que não tem perdão. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus falou, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo aqui, ele apesar de ser 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Por isso que ele disse, exatamente, nós cremos que após a sua obra ter sido completada, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, não é? Então, quem rejeitar a sua palavra, como pode a pessoa rejeitar e morar no céu? Não vai não, mas não vai de jeito nenhum. De pecado semelhante, nós vamos ver em alguns versículos que eu vou citar aí na referência. Toda palavra fútil que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Tem conexão com o pecado imperdoável, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Minhas palavras e as tuas palavras. Nosso falar revela o nosso caráter. Cada palavra, como também cada ato feito em secreto. Ninguém nos vê em secreto, mas saibamos que Deus tudo vê, nada está oculto aos olhos de Deus. Aleluia! Nosso único e grande motivo deve ser o desejo de sermos aprovados por Deus, quando fingimos
ser mais religiosos do que realmente somos. Isto nos torna hipócritas. Tudo está sendo registrado para ser dito no dia do julgamento. Aleluia, aleluia. Vigiemos. Precisamos ter cuidado. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Falar mais o quê? Só temos que te agradecer. Nossa gratidão a ti. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço pela vida de todos aqueles que estão assistindo, ouvindo, vendo, no propósito de querer mudar e ser cada dia melhor, estar cada dia mais próximo de ti, aprendendo mais de ti. Aleluia, e desejando cada vez mais ser obediente à tua palavra. Honras e glória para o teu glorioso nome, Pai. Em nome de Jesus te peço e te agradeço por tudo. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.